Olá, queridos, vamos para mais um devocional. Já estamos no 18º dia. E nesse 18º dia eu quero meditar com você a respeito do tema a importância de ensinar a família a priorizar o reino de Deus. Gostaria que você lesse comigo o livro de Ageu, capítulo 1, somente a parte B, que diz o seguinte: porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa da sua própria casa. Quando a gente parar para ler, queridos, o livro de Ageu, que é somente 2 capítulos, a gente percebe que o tema central desse livro seria prioridade. O povo, depois de desobedecer a Deus, depois de pecar contra Deus, foi levado cativo pela Babilônia e passou lá 70 anos. Mas Deus cumpriu com a promessa que havia feito, dizendo que depois de 70 anos restauraria a sorte desse povo, do povo de Israel. E assim aconteceu. Eles voltaram, foram conduzidos para Jerusalém, sob a liderança de Zorobabel, governador na época. E eles voltaram com uma missão solene, uma missão central, que era reconstruir o templo. Porque o templo simbolizava, queridos, a vida espiritual deles. Sim, simbolizava o centro da vida deles, o centro daquilo que era mais importante para eles, que pegava não simplesmente a questão espiritual, mas pegava a vida social, a vida de relacionamento deles. Então eles vieram com o propósito de reconstruir o templo, porque aquilo era essencial para eles. Só que, infelizmente, se levantaram oposições, dificuldades, e eles cessaram com a reconstrução do templo. E o templo ficou parado mais ou menos por 15 anos. E até que Deus levantou o profeta Ageu, com o propósito de chamar a atenção do povo e dizer o seguinte: peraí, olhe para o meu templo, ele está em ruínas, enquanto vocês se voltaram cada um para a sua própria casa, cada um corre com seus próprios interesses. Quando a gente lê todos os versos corolários que estão em torno, a gente percebe que eles estavam construindo para eles casas luxuosas, apaneladas. E eles usavam a desculpa dizendo: ainda não é o tempo, ainda não é o tempo. Até que Deus, mostrando por meio desse profeta para eles que muitas consequências de coisas que estavam acontecendo na vida deles era por causa da negligência deles. Deus estava permitindo, eles estavam plantando e estavam colhendo pouco. Parece que eles estavam colocando em saco furado. Eles não conseguiam se satisfazer, eles não conseguiam se aquecer, eles não conseguiam ficar satisfeitos. E tudo isso era resultado porque eles não estavam priorizando o reino de Deus, não estavam priorizando a vontade de Deus. Queridos, tal atitude deve nos levar a refletir sobre as nossas prioridades e como temos ensinado a nossa família a respeito desse assunto. Jesus nos ensinou que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, como está lá em Mateus 6,33. Mas assim como o povo da época de Ageu, a realidade de muitas famílias é priorizar apenas os seus próprios interesses, deixando a obra de Deus em segundo plano. A gente percebe que isso tem acontecido muito. A gente percebe que isso, a maioria das vezes, parte dos pais. Os pais incentivam os filhos a galgarem tantas coisas nesse mundo. É importante, sim, é verdade, é importante estudar, fazer faculdade, ter uma boa carreira para glorificar a Deus em todas essas áreas. Mas a gente percebe que muitas das vezes os pais, eles impulsionam os filhos, eles se impulsionam nessa vida e não tem tempo para poder buscar a Deus, não tem tempo para priorizar o reino de Deus dentro do lar e priorizar o reino de Deus nesse mundo mesmo, de pregar, de aprender. Qual foi a última vez ou quando foi a última vez que você comprou um livro para ler e aprender um pouco mais sobre o reino de Deus, sobre a vontade de Deus? Quando foi a última vez que, ao invés de você dar um tablet, um celular, ou uma viagem, ou qualquer outra coisa para o seu filho, você comprou um livro para que ele aprenda mais sobre Jesus, mais sobre a vontade dele, mais sobre o reino de Deus? A gente percebe que muitas das vezes isso parte dos próprios pais. Então, nós precisamos incentivar a nossa família, os filhos, a esposa, o pai, a buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Enquanto estivermos empenhados apenas nas coisas desse mundo, dificilmente teremos tempo para a dedicação requerida
de cada um de nós para o reino de Deus. Como famílias, precisamos urgentemente nos arrepender do desleixo de muitas vezes termos para com a obra de Deus e a sua missão e voltar a dar prioridade ao que realmente importa. Pregar o evangelho da salvação a todos aqueles que tiver ao seu alcance. Conquistar pessoas que estão perdidas nas trevas. E nós não podemos esquecer, queridos, que Jesus ele veio a esse mundo com um propósito. Jesus ele não veio para lhe dar a casa do ano, o carro do ano. Jesus não veio para lhe dar a saúde que você tanto quer ou deseja, busca incessantemente. Jesus não veio para me dar uma família feliz. Isso não foi o propósito principal. Isso é consequência da misericórdia dele, é consequência da graça dele, da bondade dele sobre as nossas vidas. É verdade, ele faz isso conosco, ele tem misericórdia. Só que o propósito principal de Jesus, ao vir a esse mundo, a morrer na cruz do Calvário, é alcançar os perdidos, foi perdoar os nossos pecados, foi fazer com que nós pudéssemos ter acesso à dádiva da vida eterna, pudéssemos entregar a nossa vida a Ele. Foi por isso que Jesus morreu na cruz do Calvário, para que a tua família, para que a minha família pudesse conhecer a Jesus, Jesus crucificado, Jesus ressurreto, e ser liberto e ser salvo. Então, eu gostaria que você pensasse a respeito disso. Você tem priorizado o reino de Deus? Você tem buscado e encaminhado a sua família para buscar o reino de Deus? Queridos, que Deus nos ajude, levando-nos à reflexão. O que a minha família tem priorizado? Reflita sobre isso. O que a minha família tem priorizado? O que eu tenho priorizado? Que sejamos famílias firmadas na rocha, priorizando o reino de Deus em tudo o que fizermos. E para nossa reflexão prática, quero que você pense na seguinte questão. Priorize o reino de Deus em sua vida e na vida da sua família. Olhe para a sua agenda e suas atividades e peça a Deus que Ele mostre o que você realmente tem priorizado, e peça para que Ele mostre para você o que realmente é importante. Se não for o reino de Deus, arrependa-se e reorganize a sua agenda, a sua vida de acordo com a vontade de Deus. Porque, queridos, nós fomos chamados, nós fomos criados para fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus para nós é que nós venhamos buscar o reino dele em primeiro lugar, que a gente possa priorizar o Senhor, a sua vontade, priorizar estar aos pés de Jesus. Eu sei que tem tantas coisas para a gente fazer, eu sei que tem tantos boletos para pagar, eu sei que tem tantas coisas para a gente resolver que se nós pararmos as coisas não andam. Eu sei que o pai de família precisa colocar comida dentro de casa. Mas, queridos, não sei se você já ouviu falar da história de Marta e Maria, no qual Jesus entrando no lar delas. Marta começou a se movimentar de um lado para o outro, tentando arrumar tantas coisas, comida, bebida, e Jesus sentado ensinando e Maria sentada aos pés dele. Em certo momento, Marta olha para Jesus e diz o seguinte: o Senhor não se importa em me ver agitada de um lado para o outro, fazendo as coisas, enquanto que Maria está sentada aí? Mande para que ela me ajude. Aí Jesus se dirige, olha para Marta e diz: Marta, 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 você anda preocupada com tantas coisas, mas uma só é importante. E Maria, ela escolheu a boa parte, essa parte que não lhe será tirada. Queridos, quando nós buscamos o reino de Deus, ou tudo aquilo que nós fizermos para o reino de Deus, isso não nos será tirado, isso vai nos conduzir para a eternidade. Esses frutos serão conduzidos para a eternidade. Você foi chamado para propagar o reino de Deus. Em meio à agitação da sua vida, você precisa parar para orar, você precisa parar para ler a Bíblia, você precisa parar para ir à igreja, você precisa conduzir os seus filhos. Não existe essa desculpa, ainda não tem a hora, ainda não chegou a hora. A desculpa que o povo usava no passado. Ainda não chegou a hora. Calma, eu ainda preciso ajustar isso aqui na minha vida, ainda preciso galgar uma melhor posição no mercado. Não existe essa desculpa, queridos, porque a qualquer momento o nosso dia, a nossa vida pode se findar e você não vai ter mais tempo. Então priorize
o reino de Deus e conduza a sua família no reino de Deus. Amém? Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Senhor, por essa reflexão, muito obrigado por essas palavras. Por vezes nós sabemos que perdemos o foco, nos voltamos para a nossa própria vontade, para o nosso próprio querer. Por isso eu oro, Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a priorizar o Teu reino, nos ajuda a priorizar a Tua vontade. Tira, Senhor Deus, as escamas dos nossos olhos que não permite que nós vejamos o que é realmente importante, o que realmente é importante para a nossa vida. Abra, Senhor Deus, os nossos olhos para que possamos buscar e colocar os nossos olhos naquilo que é eterno. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor, queridos, abençoe toda a nossa família.